Olá, ex-impostoras! Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do podcast Ex-Impostoras. Eu e a Camila. A gente está super Animadíssimas. ansiosa, na verdade, né, Cá? Nossa, para esse podcast sair, vocês não estão entendendo a história que foi. Não, as impostoras estão aqui junto com a gente, falando o tempo todo. Quem são vocês para gravar um podcast? O que vocês vão falar? Quem vai querer ouvir vocês? Mas a gente está aqui vencendo nossas impostoras para trazer esse assunto aqui para esse formato também, porque é um tema tão importante, né, para a gente falar. A gente já está há 2 anos falando sobre isso no Instagram, estamos levando conteúdo para o LinkedIn também, em palestras em diversas empresas, e organizações. E agora a gente quer falar por aqui também para a gente acompanhar, talvez na academia, talvez no horário de almoço, quando você tiver um tempinho aí, talvez arrumando a casa, talvez se preparando para estudar. E a gente está aqui para te acompanhar aqui também. Para Nesse, começar, na comemoração desses 2 anos, né, tá? A gente sim, começou, comemoração de 2 anos. o perfil nasceu no dia 8 de março de 2020, auge, super auge da pandemia e auge das nossas ansiedades também, né? Que era um período muito difícil que a gente sabe, não, mal sabia que estava só começando. E como nosso presente para a gente conseguir tirar aí os nossos planos do papel, apesar das nossas inseguranças. E como presente para vocês também, a gente vai trazer aí esse conteúdo via podcast, para ser mesmo pílulas para a gente falar sobre esse assunto tão importante, que a gente já fala, como a Tá falou, não só no Instagram, mas também no LinkedIn, mas principalmente no Instagram. Então, já corre, já segue a gente lá, @impostoras. E a gente está postando sempre conteúdo legal, vídeos interessantes e bastante da nossa experiência e de conceitos importantes para vocês entenderem também o tanto que a síndrome da impostora afeta a nossa vida. Perfeito, Cá. Para a gente começar, então, né? Imagino que nesse primeiro episódio, né, nosso piloto, digamos assim, já vai ter gente mais conhecida aqui ouvindo a gente. Mas vamos se apresentar também, falar um pouquinho sobre quem é Camila, quem é Thaís, o que que é as impostoras, afinal de contas, como que esse projeto surgiu. Então, pode começar, Cá, se apresentando. Então, meu nome é Camila, como a Ká falou, provavelmente quem vai escutar a gente são as pessoas que já nos conhecem, então vocês já estão mais do que cansados de ver a minha cara lá no Instagram, no LinkedIn também, né? Porque tá rolando uns vídeos lá também. É, E eu trabalho com marketing, com foco no digital já há mais de 10 anos. Nos últimos 5, 6 anos, eu atuei mais na parte de liderança de equipes, de marketing, de vendas, mas com foco em marketing, porque eu gosto mais. E durante todo esse tempo, eu posso dizer que eu ainda tenho, né? Porque como assim eu tive? Eu ainda tenho uma excelente carreira, fiz boas conexões, tive empregos em lugares legais, construí projetos importantes e tive resultados interessantes também, mas aquela vozinha dentro de mim nunca deixou de falar e provavelmente nunca vai deixar de falar, de me questionar se eu realmente sou boa para estar fazendo o que eu estou fazendo, para estar falando para as pessoas que eu estou falando, e é por isso que eu estou aqui, eu acho. Estamos juntas. E sobre mim, eu sou a Thaís, eu sou formada em Relações Públicas, Comunicação Social, e eu gosto de falar que eu me descobri impostora justamente na faculdade, no período da faculdade, quando eu tinha um ótimo desempenho acadêmico, ao final do curso eu recebi um reconhecimento acadêmico, um dos melhores desempenhos da turma, e todo mundo ao meu redor falava, eu já sabia, todo mundo falava que já sabia, e eu, sinceramente, eu não sabia, eu não acreditava exatamente que eu merecia receber aquele reconhecimento, porque, para mim, eu não fiz mais do que eu deveria fazer, não fiz mais do que a minha obrigação. Embora eu sempre recebesse, né, bons feedbacks de professores, de colegas, eu ainda não tinha essa confiança em mim. E foi quando eu acabei descobrindo, né, esse termo, síndrome da impostora, síndrome do impostor, pela primeira vez, e eu comecei a entender que, caramba, é exatamente o que eu sinto e eu não tô sozinha, né? Porque era uma das coisas que eu pensava que só eu me sentia assim, e eu nem tinha com quem falar sobre isso, né? Por que falar sobre isso? Porque não me sentia vontade, porque pensava que as pessoas não iam entender. E a partir do momento que eu consegui dar um nome a isso, né, que eu descobri que já tinham outras pessoas falando sobre isso por aí, eu entendi que, opa, eu não tô sozinha e é importante a gente falar sobre isso.
E foi encontrando a Camila, né? Alguns anos depois da faculdade, na verdade, que a gente acabou descobrindo que uma outra era impostora também, né? Que a gente sempre conversava e pensava em, ai, que vontade de fazer tal coisa, de tirar tal projeto do papel, e a gente nunca achava que a gente era boa o suficiente, e a gente acabou encontrando esse ponto em comum. Mas a gente fala um pouquinho mais sobre essa história, um pouquinho mais para frente, terminar de me apresentar, né? Mas é porque minha história acaba a nossa história acaba se cruzando muito com a história do arrobas impostoras, então é natural a gente acabar juntando as coisas. Mas um pouquinho mais sobre mim. Eu moro em Belo Horizonte, acho que a Kai esqueceu de falar onde ela tá morando também. Mas conta, Essa Kai, onde parte você aí, tá? não moro no Brasil mais, isso é uma longa história também, tem altos e baixos, aprendizados, muitas coisas para a gente não fazer de novo, outras para a gente fazer mais. Mas nesse momento eu moro na Holanda e a gente morava em BH, né? Nós duas, então a gente estava engraçado isso até porque quando a gente estava em BH a gente não se falava tanto, a gente não conseguia se ver tanto e agora a gente mantém uma regularidade e tal. Agora que a gente está mais longe a gente consegue se falar mais, é engraçado. Mas eu não moro mais no Brasil. Tem umas diferenças de fuso horário aí, mas a gente consegue realmente, de fato, se encontrar mais virtualmente do que a gente se encontrava antes, com essa possibilidade do presencial. Então, mais uma coisa incrível, né, que a internet proporciona pra gente. Mas voltando, né, para mim, e eu fico desviando, porque é difícil falar da gente, né? Eu tenho essa dificuldade de, meu Deus, o que que eu vou falar sobre mim? Qual que é a importância de falar sobre mim? Mas vamos lá, foco. Já falei com vocês que eu sou relações públicas, né? Trabalho com comunicação, com foco em gestão de marcas e de comunidades. Então, meu trabalho é muito para criar conexões realmente entre as marcas e as pessoas. Trabalho atualmente em uma multinacional de tecnologia e tem muita coisa para falar sobre o tanto que a minha impostora grita no meu ouvido por esse fato, né? Pelo fato de ter que trabalhar com inglês no dia a dia também. Mas isso é um papo para outro podcast. Dá para a gente falar muito sobre isso. A Cá também tem muitas histórias sobre essa questão de idioma. Mas sobre mim, eu acho que as principais coisas são essas, né? Moro em Belo Horizonte, moro com meu noivo, Rafa, que é o meu maior apoiador nas impostoras, Melhor desde o pessoa. início. Ajuda a gente em tanta coisa, colocar nosso site no ar, outras coisas que estão vindo por aí também, que vocês vão descobrir em breve. Inclusive, aproveitar, Rafa, muito obrigada pela ajuda sempre. Não, a gente não podia deixar de falar Agradecimento. de você nesse primeiro episódio, porque realmente você sempre foi o nosso maior incentivador. Sim. Vivo com o Scott também, meu cachorrinho. Gosto muito de ler, gosto de cozinhar, só não gosto de ter que limpar as vasilhas depois, mas não tem jeito. E basicamente é isso. Para quem gosta de astrologia, sou canceriana, com lua em leão e ascendente em virgem. Então, tem algumas Ah, coisas um pouco conflitantes aí. por isso tem uma coisa engraçada sobre nós duas, é que a gente faz um mapa astral Verdade, a gente todo faz ano com a mesma um. pessoa. Stephanie também, astróloga maravilhosa, que também teve um papel nas impostoras, né, Super Ká? Stephanie, que, né, na leitura ali dos nossos mapas, das previsões para o nosso ano, isso há 2 anos atrás, falou que tinha tudo a ver a gente iniciar um projeto desse tipo, voltado para mulheres, para ajudar mulheres, e seguimos aí em crescimento. Hoje em dia a gente tem mais de 3.000 ex-impostoras acompanhando a gente lá no Instagram, e sempre de braços abertos para receber cada vez mais mulheres para essa nossa rede de apoio. E eu acho que é isso, né, Cá? Se você quiser falar um pouquinho mais sobre as impostoras, sobre, aliás, ex-impostoras, né? Por que que esse nome? O que que é a síndrome da impostora, afinal de contas? Então, isso aí é engraçado, né? Eu estava até para fazer exatamente um vídeo sobre esse assunto, porque a gente recebe muita mensagem no perfil das mulheres falando assim: ah, eu estou tentando ser ex-impostora, né? Mas estou aqui. Vamos falar sobre isso, calma, segura aí. Então, síndrome da impostora. Provavelmente vocês já tiveram aí uma duvidazinha de: será que eu sou boa o suficiente mesmo? Será que essa vaga que eu consegui aqui, acho que foi sorte, né? Acho que não foi todos os meus anos de estudo, não foi aquelas conexões importantes que eu fiz, não foi o quanto eu fui boa na entrevista,
Não foi nada disso, foi simplesmente porque o universo conspirou, o meu mapa astral estava ali, tudo conectado, para que naquele momento eu encontrasse aquela vaga no LinkedIn e tudo deu certo e conspirou para isso acontecer. E a gente sabe que hoje tem uma pesquisa que cita que 70% das pessoas da população mundial, homens e mulheres, a gente pode colocar na descrição a fonte desse dado, vão se sentir impostores em algum momento da vida. 70% das pessoas. Então, é óbvio que a gente sente que, enquanto mulher, a pressão em cima da gente é muito maior. Então, por isso, a gente acaba falando mais com esse público feminino, até pela nossa identificação. Mas as mulheres, elas se sentem mais assim, porque a gente se cobra mais, a gente é muito autocrítica e, obviamente, a gente é criada para ser perfeita. Então, maquiagem, estética, cabelo com frizz de jeito nenhum, a gente, depilação, a gente tem que estar sempre perfeita. E isso não é só na parte estética, não é só na parte visual, é em todo o campo que abrange um ser humano, né? Então, nas nossas relações, criação dos filhos, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ter filho, tem que casar, mas tem que ser perfeito em todas essas áreas. E a gente, conscientemente, a gente sabe que isso não existe. Mas inconscientemente a gente fica ali se cobrando, fica nessa correria louca para tentar atingir essa perfeição, e do nosso lado a gente tem sempre a nossa impostora gritando para a gente o tempo todo que tudo que a gente está fazendo nunca vai ser bom o suficiente e que a gente não devia estar onde a gente está. E o medo constante de descobrirem isso, né, Cá? Todo mundo que, igual eu mencionei na faculdade, né, recebia bons elogios, feedback sobre, né, o meu desempenho acadêmico, e no fundo eu tinha medo que, meu Deus, todo mundo acha que eu sou tão boa, mas eu não sou, na verdade. No fundo eu sei que eu não sou, e se em algum momento alguém descobrir? Em algum momento vão descobrir e aí vão ver que eu sou uma fraude. E vem o sentimento de culpa também, né? Porque afinal de contas você está fazendo o quê? Você está enganando essas pessoas. E elas vão se decepcionar com você quando elas descobrirem quem você é de verdade. Sim, é um medo que vai crescendo ao longo do tempo, né? Aquela ideia de quanto mais alto você sobe, maior vai ser o tombo, né? Então vem esse medo constante de, meu Deus, vão descobrir que na verdade eu não sou tão boa assim, vou descobrir que, nossa, de vez em quando eu tenho que consultar um livro, tenho que consultar o Google para eu lembrar alguma coisa que eu aprendi lá na faculdade, hoje em dia eu tenho que colocar em prática, como se isso fosse desmerecer o seu trabalho, sabe? Desmerecer seu conhecimento. Então, são coisas muito importantes para a gente ficar ligado, né? E isso que a Ká falou sobre o quanto pode atingir a gente em diferentes áreas da vida, né? O tanto que a gente se cobra para ser a melhor aluna, para ser a melhor funcionária, para ser a melhor mãe, para ser a melhor na aula de CrossFit, para ser a melhor cozinheira. A gente quer, são vários pratinhos, né, que a gente tenta equilibrar ao mesmo tempo e no final das contas a gente já sabe o que acontece, né? A gente de fato não consegue equilibrar, mas ainda assim a gente tem essa dificuldade de aceitar que a gente está dando o nosso melhor e que a gente é suficiente, sim, dentro daquilo que a gente está se propondo. É muito difícil, o peso é muito grande, e é por isso que a gente resolveu começar a falar sobre esse assunto. Não só por se sentir assim, né? Por identificar nas nossas vidas essa lacuna, essa cobrança constante e sofrer muito com isso, mas também porque a gente procurou na internet assuntos sobre esse tema e a gente não encontrou suporte. A gente não conseguiu encontrar conteúdos na internet que falassem sobre isso, que dessem um nome para o que a gente sentia, para a forma como a gente se sentia. E aí, nesse nosso primeiro episódio, é importante falar também do nascimento, né? A gente falou da data que a gente que estreou o Ex-Impostoras lá no Instagram, mas a concepção, essa ideia, ela nasceu numa conversa, a gente saindo do trabalho, a gente trabalhava junto, a gente saindo do trabalho, e eu acho, particularmente, eu acho a Thaís uma profissional incrível, ela já sabe disso, já dei vários elogios. E E, vice-versa, tá, gente? Totalmente recíproco. e a gente falando sobre pessoas que produzem conteúdo nas nossas áreas de comunicação social na internet. E aí eu falando, Thaís, mas, cara, você tinha que falar sobre personal branding, sobre posicionamento e tal, você é muito boa nisso. E ela, ai, cara, pelo amor de Deus, eu não sou boa nisso. Você que tinha que falar sobre estratégia de marketing, sobre mídias sociais e tal. E eu, ai, Thaís, pelo amor de Deus, eu não sou boa nisso. E foi um estalo que a gente teve, assim, que a gente falou, cara, por que que a gente não consegue falar sobre as coisas que a gente trabalha com há anos? O que que acontece? E eu acho que a gente só conseguiu chegar nessa conclusão porque a gente estava junto.
acho que sozinhas a gente ia ter uma dificuldade muito grande, porque eu não acho que a gente ia conseguir ultrapassar a barreira do, mas eu não sou boa. A gente conseguiu ultrapassar essa barreira porque tinha a outra do outro lado para falar assim, cara, você é sim. Eu entendi que você não está conseguindo enxergar, mas você é sim boa. Existem várias pessoas que vão querer escutar o que você tem para dizer. E a partir desse estalo que a gente teve, a gente falou, cara, tem essa coisa que a gente sente aqui. Eu, particularmente, já tinha lido algumas coisas sobre a síndrome, mas assim, de maneira isolada, sem nada muito sólido, e nada que eu tivesse realmente me identificado. A partir dessa pesquisa inicial, depois dessa conversa nossa, a gente falou, cara, é isso. A gente tem que falar sobre como a gente se sente incapaz de falar sobre temas que a gente domina. E a gente começou a pesquisar tal, e toda essa pesquisa, ela só começou a fazer cada vez mais sentido, porque a gente não encontrava conteúdo, a gente via cada vez mais mulheres incríveis não se sentindo suficientes e não conseguindo admitir que eram boas, não conseguindo enxergar isso, não conseguindo receber elogios, não só quando a gente estava buscando conteúdo, mas também nos nossos trabalhos, nas nossas relações pessoais. A gente conseguiu ver cada vez mais como que várias mulheres, mulheres incríveis, mulheres maravilhosas, que tinham muito para contribuir para o mundo, tinham receio de se expor, porque eventualmente nessa exposição alguém ia saber que elas não são boas o suficiente. E aí, cara, tudo faz sentido. E estamos aqui. Nesses 2 anos, a gente recebeu muitos feedbacks mesmo. E feedbacks muito interessantes, até com relação a, olha, obrigado, porque agora, essa semana a gente recebeu um assim, eu consigo dar um nome para isso e é a partir de colocar um título nesse problema que eu vivo a minha vida toda que eu consigo me mexer. E isso para a gente é, assim, impagável. Não, abrindo parêntese, a gente chora com alguns feedbacks, porque tem alguns feedbacks realmente assim, cara, eu larguei meu emprego semana passada porque eu não estava conseguindo suportar uma situação que estava acontecendo, e um post que vocês fizeram deu força para isso, fez ver que eu estava no caminho certo e que eu mereço mais e que eu, né, tenho capacidade de conseguir algo melhor. Então, são coisas assim que realmente deixam a gente muito, muito felizes e entender que a gente está no caminho certo também, né? Nesse propósito de que quando a gente decidiu fazer isso, foi justamente para que outras mulheres entendam que isso é comum, né? Não vou falar que é uma coisa, né, que é simples de lidar, não é, mas é comum, comum no sentido de que muita gente se sente assim, né? A Ká trouxe esse número aí, né, dessa pesquisa, que eu acho que é até da Harvard Business Review, diz que 70% das pessoas se sentem impostoras em algum momento da vida. Então, quando você descobre que ao seu redor tem um monte de gente se sentindo assim também, você vê que você não está sozinha e que é normal você se sentir assim, mas que quando você encontra uma rede de apoio, encontra outras pessoas para você falar sobre isso abertamente, você já consegue enxergar o problema de outra perspectiva, você já consegue lidar melhor com ele, né? Ao contrário de quando ele está só dentro da sua cabeça e você está pensando, meu Deus, como eu vou lidar com isso? Meu Deus, ninguém pode descobrir que eu me sinto assim, ninguém pode descobrir que eu não sou boa. Então, o nosso objetivo é justamente esse, né? Criar essa rede de apoio. Porque, como a Ká tá falando, quando a gente decidiu pesquisar, e se vocês pesquisarem aí também no Google, vocês vão encontrar Michelle Obama falando de se sentir impostora, Emma Watson falando de se sentir impostora, Maya Angelou e várias grandes referências, né, que a gente tem. Mas é sempre esse tipo de notícia, né? Alguma pessoa, uma celebridade, uma pessoa bem conhecida fala que se sente assim. Recentemente, até a Juliette, né, que participou do BBB passado, falou sobre isso. E, e é interessante a gente ver que não é, a pessoa não chega a um nível de sucesso que ela não se sente mais assim. Nossa, cheguei a esse momento aqui, não me sinto mais impostora, porque Michelle Obama já foi eleita a mulher mais influente, mais poderosa do mundo e se sente assim. Então, até que ponto esse sentimento chega na gente, né? É só para réis mortais, entre aspas, né? Como a gente aqui no dia a dia, mas a Michelle Obama também já se sentiu assim.
caramba, a gravidade é muito maior, né? E como lidar com isso? Então, nosso objetivo é justamente ter essa rede de apoio para a gente apoiar umas às outras, para a gente falar abertamente sobre isso, para a gente ouvir desabafos, para a gente desabafar também, a gente desabafa muito, né, nos stories, nos posts. Os posts são muito essas experiências pessoais nossas, né, Ká? E também o que a gente pesquisa sobre o assunto, mas é muito da gente. A cada coisa que a gente põe ali é muito do que a gente sente, do que a gente já passou e compartilha com vocês. É isso, realmente. Eu acho que é o nosso diário, né? É um pouquinho das nossas mudanças nas nossas vidas, como que isso afeta e como que a nossa impostora vem forte, vem pesado a cada novo desafio, a cada novo passinho. Mas ex-impostoras maravilhosas, recado é esse. O nosso objetivo realmente aqui é trazer um pouquinho de conteúdo nesse formato para vocês. A gente tem, reforçando mais uma vez, lá o nosso perfil no Instagram. Não deixe de seguir lá. É lá que é a nossa maior regularidade de postagens. Então, vocês vão conseguir ter lá um arcabouço, assim, uma gama de conteúdos muito mais amplos sobre assuntos variados. E o nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho nesse outro formato. A gente vai tentar trazer também convidadas, vamos trazer vários assuntos que perpassam esse universo da síndrome da impostora. Estamos sempre super abertas a receber solicitações de vocês aí, de assuntos que vocês querem que a gente fale, às vezes até alguma indicação de alguma pessoa que vocês querem que a gente traga para esse papo, estamos abertos, a gente está disponível para falar. E o nosso objetivo é fazer com que essa conversa aconteça a cada 15 dias. Então, já se inscreve, a gente tem aqui, já segue o perfil, a gente tem aqui no Spotify o nosso perfil das impostoras, tem playlist também, então segue a gente para você ficar sabendo aí de todos os próximos episódios. E, como a gente sempre fala no nosso perfil, seguimos juntos. É isso, gente. Não esqueçam de seguir, reforçando mais uma vez, @eximpostoras, caso você ainda não esteja lá com a gente. E mandem suas sugestões para a gente, de mais assuntos, para a gente falar nos próximos papos. É isso. Beijo. Beijo, gente.